E aí pessoal, demorei, mas voltei. Estou aqui com a série de vídeos sobre a literatura brasileira. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao romantismo brasileiro. Vou falar mais especificamente da prosa romântica no Brasil. Tá? Eu vou começar falando do autor que talvez é o mais importante do romantismo brasileiro na prosa, que é o José de Alencar. José de Alencar, ele tem assim, dois aspectos da obra dele, né, que são bem diferentes. Ele tem uma prosa urbana, né, que aí você tem Lucília, você tem 5 Minutos, né, A Viuvinha, que são romances, né, novelas urbanas, que tratam da realidade das cidades, né? No século XIX, tratam de situações ali, romances, né? A vida urbana, tá? Mas também tem, né, o romance indianista, que é um aspecto bem interessante, né, da obra de Alencar. Interessante em termos históricos, em termos, né, de uma análise da formação da nossa literatura, da identidade da nossa literatura, mas, pelo menos para o meu gosto, né, não é o melhor da obra de Alencar. Eu, particularmente, não sou muito fã, né, do romance indianista de José de Alencar. Ele tem aí Iracema, né, e ele tem o Guarani, né, que são duas obras que eu pude ler. E o Guarani eu, né, tenho muita dificuldade para suportar a leitura. Eu acho muito chato, né? É uma tentativa de romance histórico, né? Nos moldes do romance histórico europeu, que tenta criar a imagem de um herói nacional, né? Remontar um passado histórico glorioso. Na literatura inglesa é feito isso, né? Com o caso Walter Scott consegue fazer isso e assim o resultado é muito bom. Em Portugal, com Alexandre Herculano, eu acho interessante também, mas Alencar ele cria um índio mítico, né, que tinha um objetivo na sua época, né, mas se a gente olha nos dias de hoje, né, a forma de se retratar o índio, né, a sua cultura, é totalmente distorcido, idealizado, né? É uma visão, é um índio europeu, né? Um índio que não existe, nunca existiu, né? Um índio com características de um herói mítico europeu, tá? A gente tem aqui um trecho de Iracema, que eu vou ler para vocês. Iracema é um romance indianista de José de Alencar. Ele é mais curtinho do que o Guarani é um pouco mais extenso. Em Iracema, eu vou ler para vocês o capítulo 28. Tá? Uma vez o cristão ouviu dentro em sua alma o soluço de Iracema. Seus olhos buscaram em torno e não a viram. A filha de Araquém estava além, entre as verdes moitas de Ubaia assentada na relva. O pranto desfiava seu belo semblante, e as gotas que rolavam a uma e uma caíam sobre o regaço, onde já palpitava e crescia o filho do amor. Ou seja, já estava grávida, né? Assim caem as folhas da árvore viçosa antes que amadureça o fruto. A linguagem é muito poética, é muito bonita, mas... Enfim. O que espreme as lágrimas do coração de Iracema? Ele perguntou. Chora o cajueiro quando fica o tronco seco triste. Iracema perdeu sua felicidade depois que te separaste dela. Olha a linguagem
de Iracema, né? Como é interessante. Não estou eu junto de ti? Ele responde. Teu corpo está aqui, mas tua alma voa à terra de teus pais e busca a virgem branca que te espera. Martim doeu-se. Os grandes olhos negros que a indiana pousara nele o tinham ferido no íntimo. O guerreiro branco é teu esposo, ele te pertence. Sorriu em sua tristeza a formosa Tabajara. Quanto tempo há que retiraste de Iracema teu espírito? Dantes, teu passo te guiava para as frescas serras e alegres tabuleiros. Teu pé gostava de pisar a terra da felicidade e seguir o rastro da esposa. Agora só buscas as praias ardentes, porque o mar que lá murmura vem dos campos em que nasceste, e o morro das areias, porque do alto se avista a igara que passa. É a ânsia de combater o Tupinambá que envolve o passo do guerreiro para as bordas do mar, respondeu o cristão. Iracema continuou, teu lábio secou para a esposa. Assim a cana, quando ardem os grandes sóis, perde o mel, e as folhas murchas não podem mais cantar quando passa a brisa. Agora só falas ao vento da praia para que ele leve tua voz à cabana de teus pais. Então ela está aí meio que, né, lamentando que o Martim, na verdade, ele sonha voltar para Portugal e ele deixou lá uma virgem branca, né, da qual ele sente falta. Né? E ele tenta convencê-la que não é nada disso, que ele não sente falta de ninguém lá na Europa, mas aí ele diz, olha, a voz do guerreiro branco chama seus irmãos para defender a cabana de Iracema e a terra de seu filho quando o inimigo vier. A esposa meneou a cabeça. Quando tu passas no tabuleiro, teus olhos fogem do fruto do genipapo e buscam a flor do espinheiro. A fruta é saborosa, mas tem a cor dos tabajaras. A flor tem a alvura das faces da Virgem Branca. Se cantam as aves, teu ouvido não gosta já de escutar o canto mavioso da graúna. Mas tua alma se abre para o grito do japim, porque ele tem as penas douradas como os cabelos daquela que tu amas. A tristeza escurece a vista de Iracema e amarga seu lábio, mas a alegria é de voltar à alma da esposa como volta a árvore a verde rama. Ela diz, quando teu filho deixar o seio de Iracema, ela morrerá, como o abati depois que deu o seu fruto. Então o guerreiro branco não terá mais quem o prenda na terra estrangeira. E aí ele responde, tua voz queima, filha de Araquém, como o sopro que vem dos sertões do Icó, no tempo dos grandes calores. Queres tu abandonar teu esposo? Não vê em teus olhos lá o formoso jacarandá, aí é ela falando, que vai subindo as nuvens. A seus pés ainda está a seca raiz da murta frondosa, que todos os invernos se cobria de rama e bagos vermelhos, para abraçar o tronco irmão. Se ela não morresse, o jacarandá não teria só para crescer tão alto. Iracema é a folha escura que faz sombra em tua alma. Deve cair para que a alegria ilumine teu seio. O cristão cingiu o talhe da formosa Índia, ou seja, cobriu o corpo dela, né? E a estreitou ao peito. Não, ele envolveu, né? Agarrou o corpo dela e trouxe para junto de si. Seu lábio pousou no lábio da esposa um beijo, mas áspero e morno. Né? Bom, gente, essa relação, né, romântica aqui, essa relação muito, né, idealizada entre esse europeu e a indígena é uma coisa que está muito distante da realidade, nunca aconteceu algo desse tipo. Né? Infelizmente, a realidade da relação entre brancos e índios aqui no Brasil, nos primeiros tempos da colônia, foi uma relação de violência. Né? Os mestiços, né, que nasceram dessa relação foram fruto de violência sexual, na verdade. Né? Então, essa suposta realidade mostrada aqui nesse romance não condiz com a realidade histórica, é uma situação totalmente idealizada, né, que é muito típica dessa literatura indigenista, que tinha um objetivo, era criar
uma cultura própria brasileira, claro, nos moldes do romantismo europeu, mas que construísse uma identidade brasileira, né? Que construísse uma nação brasileira por meio da arte e da literatura. Tá? E aí tem outros autores, né, do romantismo, da prosa romântica brasileira. Aí ele fala que o romance regionalista, né, que teve aqui como representante Bernardo de Guimarães, que escreveu A Escrava Isaura, né? Franklin Távora escreveu Cabeleira e Visconde de Toné escreveu Inocência. Tá? São obras importantes também da literatura brasileira, a literatura romântica brasileira, né? Na prosa. Tá? Também Álvares de Azevedo fez prosa nessa época, uma prosa totalmente diferente da que esses autores aqui fizeram. Né? Ele escreveu os contos, mas contos ultrarromânticos, contos do romantismo mesmo, assim, o romantismo raiz europeu, que não é um romantismo amoroso, um romantismo meloso. É um romantismo mais obscuro, é o conto fantasmagórico, o conto fantástico, né? A literatura fantástica. Né? Ele escreveu Noite na Taverna, que é um exemplar muito bom dessa literatura que se fez muito pouco aqui no Brasil. Não teve muita representatividade aqui no Brasil, porque aqui no Brasil chegou um romantismo muito assim afrancesado e muito classicizante. Né? Como assim? Um romantismo ainda muito clássico, ainda muito classicista, tá? Com muita influência ainda de uma visão classicista. Tá? Enfim, esse vídeo era basicamente para dar uma ideia do que foi essa literatura, essa prosa romântica no Brasil. Tá bom? A gente continua com as outras manifestações literárias do século XIX, tá? E a gente fica por aqui com esse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau.